Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Conexões Legalas. Essa é uma iniciativa da Legalas Aprendizagem e Educação Corporativa para disseminar conhecimentos relevantes e transformadores. Meu nome é Carlos Legal, eu sou diretor e sócio da Legalas. E se você ainda não nos conhece, siga-nos nas redes sociais que estão indicadas aqui na descrição do vídeo. Essa é uma entrevista que faz parte da série Meditação Não É o que Você Pensa, onde nós resolvemos convidar alguns especialistas aí no mercado para nos ajudar a esclarecer esse tema que tem ganhado cada vez mais popularidade, especialmente nas redes sociais. E o nosso convidado de hoje é um querido amigo e é responsável por uma das aulas mais divertidas e bem-humoradas que eu assisti em toda a minha vida, né? Foi uma aula sobre yoga e neurociência e meditação lá na Vila Yoga, né, Roberto? E o professor Roberto Simões, então, ele é doutor em Ciências da Religião, com graduação em Educação Física e especialização na área de Psicologia, Yoga e Fisiologia. Ele atualmente edita o site yogacontemporâneo.com e produz conteúdo sobre yoga, meditação e filosofia no corpo da escola EAD Yoga Contemporâneo. E ele é autor também de um livro magnífico que fez história esse livro, né, Roberto? A Neurofisiologia da Meditação, pela editora Forte, e mais recentemente o livro Yoga Malandro, Sofrimento, Libertação e Outras Ficções, pela editora Dialética. Cara, imensa honra te receber aqui, e eu já quero te lançar aqui uma pergunta: o que é meditação para você? Muito bom, Carlão. Obrigado, viu, pelo teu convite. Muito legal a gente conseguir esse espaço para diálogo, para conversar. Isso é raro, tá? Isso é raro, não sei para quem está nos assistindo, mas isso não é comum, né? Abrir um espaço para um diálogo e não um espaço de doutrinação, né? De trazer um conteúdo já pronto, idealista, né? Meditação é um mergulho para fora de todos os seus ordenadores de realidade de forma momentânea. Então, nós somos organizados por laços sociais, por família, pela empresa, né? Você trabalha no Bradesco, você come coisas do Bradesco, você bebe água do Bradesco, você respira o ar do Bradesco, você sai com os amigos do Bradesco, você casa com as pessoas do Bradesco, você, olha a expressão, vive, né? Veste a camisa do Bradesco. E você, então, é organizado, de uma certa forma, por esse mundo também, onde você está inserido. Papai e mamãe, mas a corporação, a empresa e a igreja, né? Então, a meditação, eu costumo chamar, e eu trago para essa conversa um Swami brasileiro muito conhecido, Swami Guimarães Rosa Ananda, no seu conto chamado A Terceira Margem, um mergulho momentâneo para a terceira margem do rio. A essa margem, onde nós estamos na beira, é um mundo do cotidiano, do dia a dia aqui. Há uma segunda margem do rio. Qualquer prática de meditação ou de relaxamento bem conduzida te leva para uma segunda margem. Você toma uma distância e consegue observar mais ou menos o turbilhão da mente, as modificações do corpo, seus afetos. Mas há um mergulho para a terceira margem do rio, que é o fundo dele. A água turva, você não enxerga muito bem o fundo, não sabe se é lodoso, se tem pedra, se tem peixe, alguma coisa pode te comer, alguma coisa pode te machucar. Mas não dá para viver lá, né? Não dá para viver lá. Então você tem que retornar devagarzinho para a segunda e a primeira margem do rio. Então, a meditação bem conduzida, bem praticada, com experiência, com maturação nela, um processo lento e gradual, você vai alcançando a terceira margem do rio, que é esse mergulho momentâneo para fora de todos os seus ordenamentos de realidade, para depois você voltar para o mesmo ordenamento, mas agora com pedaços de novas terras, né? Compreendendo um pouquinho melhor quem está te organizando de fora, porque esse meu óculos, o meu corte de cabelo, o meu jeito de falar, o corte da barba, blusa, o cenário atrás, não é aleatório, não é? Ele age de forma inconsciente em mim. A meditação é uma excelente ferramenta, um aliado para abrir zonas de passagem, de atravessamentos, de afetos e perceptos, para eu me compreender um pouco melhor inserido na sociedade. Pode parecer longa a minha resposta, mas é irritantemente simples. Mas, às vezes, é muito ornada, né? Com diversas técnicas, livros sagrados, instituições. Mas a meditação é um atributo humano. Todos nós nascemos prontos
para estar à espreita, tá ligado, que tá no jogo, né? Não é algo que vem do mundo divino, transcendental, de uma outra esfera da galáxia. Ela é humana, demasiadamente humana. Muito bom, muito bom. Legal essa sua fala, porque esses ordenamentos todos que você fala, né? Isso cria uma série de condicionamentos em nós, né? Então, esses Há um projeto condicionamentos para isso. é um projeto para É isso, né? um projeto social, é um projeto social. É um projeto social. E é muito interessante porque esse condicionamento todo que a gente tem vivenciado, isso tem adoecido as pessoas, né? Não é à toa que temas relacionados aí à saúde mental, saúde emocional, mesmo antes da pandemia, isso já era muito discutido já, né? Então, veja, é um projeto, inclusive, que não tem dado certo, né? Isso eu tenho ouvido falar de várias pessoas aí que também navegam aí pela meditação e por essas tradições. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, Roberto. Como um estudioso, né? Como é que você vê essa popularização do yoga e da meditação na nossa cultura? Eu acho lindo, Carlos. Eu adoro a popularização do yoga. Eu acho que o yoga tem que chegar mais e mais e mais às pessoas comuns. O yoga chega no Brasil, a meditação, portanto, por volta dos anos 50. Vamos pensar no livro do Caio Miranda como um marco zero, né? Estamos em 2023, então nós temos 70 anos de meditação no Brasil. E ela foi altamente é, organizada pelas castas. Corpos pretos não meditavam. Se pousasse no Brasil nos anos 90, você não tinha corpos pretos, nem nenhuma capa do Yoga Journal, e nem cadernos do yoga, e nenhuma outra revista que falasse sobre meditação. Ela sempre foi muito elitista. Então, a popularização, os conservadores mais reacionários ficam todos está popularizando. Não, deixa os povos, deixa agentes se apropriarem da meditação. Meditação não pertence a nenhuma cartografia ou geografia espiritual ou geográfica. Ela pertence aos humanos. Então, eu acho lindo a popularização. Eu, claro que por trás da tua afirmação, da tua fala, vem também a ideia de, pô, mas aí tá virando uma bagunça, né? Virou um mercado. Gente, nós vivemos um sistema organizado, sobretudo, pelo capitalismo, que o capitalismo tem como sua essência transformar tudo em mercadoria. Então, um professor de meditação, ele não vende meditação, ele vende a sua força de trabalho sendo explorada por uma grande indústria do bem-estar que organiza corpos e distrai mentes. Então, eu acho ótimo quando a meditação se populariza. Chega no SUS, chega no CAPS, tem assistência psicossocial, chega nos bancos, chega na Ambev, chega... Espero que eles patrocinem você com tanta propaganda que estou fazendo. Chegue em corpos que antes não se sentiam autorizados. Vou citar um exemplo que sempre acontece comigo. Eu sou, às vezes, chamado para dar aula no SESC, lugar maravilhoso para dar aula. E eu sempre me pergunto, por que a faxineira está parada ali 1h30 esperando a minha palestra acabar com o rodo para limpar a sala, limpar a quadra, limpar o auditório? Por que o cara que está lá embaixo, na frente, tomando conta dos carros, não está aqui assistindo uma palestra com a gente? Não é porque não deixaram, não tem nenhum aviso, olha, esses corpos não podem assistir, não é isso. Mas eles não se sentem nem autorizados a subir num tapete de yoga ou sentar num zafu para meditar. Eles não se sentem... Não é que eles não sabem, são pessoas menores cognitivamente. É que há uma construção que eleva quem medita quase que numa nova casta. Ou nós veio junto com o yoga a meditação e veio junto as castas hindus. Nós também importamos as castas. Então, quando você me pergunta o que eu acho da popularização da meditação, acho lindo demais. Eu acho que tem que chegar para mais corpos, está chegando pouco. A pergunta talvez mais interessante que se possa fazer a partir dela é, pô, mas o capitalismo não está esvaziando as práticas? É uma conversa interessante. Mas a popularização da meditação, eu quero mais que chegue para mais gente. Eu quero que chegue para a merendeira da escola, não só para as crianças, adolescentes se preparando para o Enem, tá ligado? Eu queria que a meditação entrasse como está no SUS, mas ainda meio que engatinhando, e numa vertente muito terapêutica. Não tem uma discussão social, política, econômica, advinda de uma prática meditativa. Há sempre uma conotação muito terapêutica.
para arrefecer a ansiedade, arrefecer a depressão, transtorno de atenção. Isso aí são sintomas de um mal-estar muito maior que acomete a nossa civilização, né? Que não acometia os iogues do século XII na Índia, porque eles viviam por outro tipo de ordenamento social, né? Organizado em castas, onde um livro sagrado, Vedas, ordenava o que eles deviam fazer, trabalhar, e quando eles vinham reencarnar. A gente não vive naquela sociedade. Então, eu acho lindo que a meditação venha ganhando novos corpos e novas formas de pensar também as suas técnicas, mas, sobretudo, os desdobramentos que quem medita por mais tempo, não só uma prática propriamente dita, de meia hora, 20 minutos, mas por anos, né, que amadureça as experimentações meditativas em si. E tem, na sua visão, você acha que tem algum tipo de risco essa popularização? Tipo banalização, pessoas muitas vezes que estão oferecendo coisas que não têm um efeito efetivo com relação aos possíveis benefícios da meditação? Mas entenda, Carlos, isso não é meditação, é a sociedade que é capitalista que transforma tudo em mercadoria. Então, eu, professor de yoga, volto a dizer, eu não vendo meditação, eu vendo a minha força de trabalho. Você na empresa não vende meditação. Talvez você venda, de repente, uma meditação tipo mercadoria. Isso não é o mal, né? Mas é assim que nós nos organizamos. Quando alguém fala para você, pergunta para mim, tua meditação, isso aqui, ele está sempre buscando que tipo de benefício ele vai ter sobre ela. Dificilmente alguém vai levar a meditação numa grande empresa para quem for meditar alcançar moksha, alcançar a iluminação, nirvana. Ninguém te contrata para você levar os funcionários a moksha. Ninguém sabe o que está falando. Agora, é possível esvaziamento de práticas meditativas? Completamente. Mas entenda, isso não é um problema da meditação, isso é um problema da nossa sociedade, que captura ideias em benefício do acúmulo de capital de coisas e esvazia ela de sentido. Então, o problema não é da meditação. O problema é da nossa civilização. Esse Então, a ordenamento. meditação se popularize. Ela vai ser esvaziada por algumas meditações mercadoria? Sem sombra de dúvida. Porque é assim que a gente se organiza. A gente deseja o acúmulo, tá ligado? Eu costumo brincar que as pessoas fazem cursos de meditação para acumular atrás delas um monte de diploma de técnicas. As pessoas fazem curso para se tornar técnicas de meditação. Eu sou especialista na Nuloma Viloma, um tipo de meditação, de respiração. Eu sou especialista na meditação tibetana, na especialização. Sou especialista em vários mercados. Há um mercado, né? São poucas pessoas que fazem uma prática meditativa como um ócio. Você medita para quê? Eu medito para nada. Eu medito para ociosar, sei lá, não tem essa expressão. A meditação tem sempre um benefício. Isso também já é uma captura. Eu medito para diminuir a ansiedade. Essa meditação é para ansiedade. Essa aqui não, essa aqui é mais para depressão. Isso é um delírio. Essa é para Isso é um delírio. performance agora, Eu estou mais né? preocupado com isso. Perfeito. Tem aplicativo. Você compartilha quantas horas de meditação você tem naquele aplicativo, certo? Mas isso não é um problema da meditação. Você cria Isso é um uma problema da comunidade. civilização que nós estamos vivendo. Você cria uma comunidade, né, de meditadores virtuais. Nós gamificamos a prática meditativa. Ela está gamificada. É um jogo. Você sabe que E a gente disputa quem é melhor nela, que é um eu, delírio. eu tenho um amigo que ele foi aos Estados Unidos e trouxe uma tiara, que você veste a porra da tiara assim, conecta Bluetooth com o teu celular, chama Muse. E é um biofeedback. Então ali você tem, inclusive ela Eu ia falar capta, isso. né, movimentos dos olhos e a tua fisiologia ali, e ela vai te avisando ali se você está praticando bem ou não, né? Eu acho que o problema Olha que também interessante, né? é criar essa dependência, Não, né, não, pode com a falar, desculpa. tecnologia, né? Mas vamos lá, o que que você ia Eu nem dizer? acho isso problema, tá ligado? A dependência com a tecnologia. Eu acho só muito louco isso, né? Porque o biofeedback, ele vai medir ali os pensamentos, né? Há alguns músculos aqui em cima, por exemplo, dessa região da sua face, que tem microexpressõezinhas assim, que está ligado a um pensamento intruso, né?
E a meditação está envolto desse mito que o yoga é aquele que controla desejo, controla pensamento, né? Eu acho isso muito interessante, porque assim, isso faz com que nós entendamos assim, jogando lá para o extremo, né? Então, o meditador é aquele cara que tem menos pensamentos que os outros. Você entende assim? Então, o meditador é um idiota. Ele É não aquele cara que pensa. pensa menos. É aquele cara que sente menos o mundo. Ele é um Spock, referência de velho, né? Poucos vão entender o que eu estou falando. Ele é um idiota. Outro delírio também, que a meditação é para acabar com as ilusões da vida. Nós estamos construindo, então, uma turba de desiludidos. Então, quem medita muito tem que comprar kit apira e antipsicótico, ele vai entrar em depressão. A meditação não quer acabar com a ilusão da vida. Sem nenhuma ilusão, você é um desiludido. Você pensa em forma de abreviar a própria existência. O yoga te ajuda a perceber quais são as ilusões que organizam a sua vida e quais dessas ilusões não compõem com você, não produzem alegria, não produzem tesão para viver e outras que produzem alegria, compõem com você. É irritantemente simples. A meditação não produz conhecimento nenhum. Nenhum. A meditação possibilita você tomar um distanciamento momentâneo de todo esse eu social, Roberto Simões, formado não sei aonde, filho de não sei quem, da aula. Esse eu toma um distanciamento. Por que a meditação foi melhor desenvolvida por especialistas indianos? Porque eles estão presos num sistema de castas que não tem mobilidade social. Eles inventam, então, o yoga com uma possibilidade de romper e abrir uma nova casta, que é a casta dos yogis. O yogi lá é tipo um santo. Então, o yoga nasce nesse contexto de ser subversivo, abrir uma linha de fuga social para eles poderem ter mobilidade. Então, eles criam uma nova casta, que é o de meditador. Nós não. Né? Nós meditamos para alcançar alguma coisa que você nem sabe muito bem o que é. E aí você entra, então, numa dívida infinita. Porque as pessoas dizem o que você deve sentir quando medita. Eles dizem que tipo de pensamento, como você deve sentir o mundo. Como é um delírio, como nunca você vai alcançar, você está numa dívida infinita. Não para de consumir curso, não para de consumir técnica, não para de fazer viagem para a Índia, viagem para o Tibete, viagem para não sei aonde, sempre achando que algo falta. Isso é uma contradição, porque o yoga, a meditação sempre trabalhou com a ideia que nada falta em você. Talvez quem esteja assistindo vai ouvir isso assim, é a plenitude, nada falta. Mas ele produz uma falta em você. A falta que você não é pleno. Porque aí você não... a cenourinha nunca é alcançada. Isso é uma cilada. Essa é uma cilada. A meditação é irritantemente simples, é um atributo humano. Ela tem o seu treino propriamente dito, com uma série de técnicas, que você faz aí segunda, quarta e sexta, às 8 às 9, mas isso é o menos importante. O importante é o que tem depois. É a meditação na fila do banco. É a meditação indo buscar tua filha na escola. Isso que é o interessante. Tem muita gente que é expert em meditação, mas não fala com o pai. Não troca ideia com o irmão. Treta com o tio. Ele é uma gente, uma pessoa horrível. O que adianta meditar? Nada. Só para Pois trocar é. ideia com os amigos. Lotado de kombucha. E tem muitos por aí, né? Muitos. São os que têm mais seguidor. Roberto, no seu doutorado em ciências da religião, né, imagino que você teve um mergulho aí nas tradições religiosas, né? E eu queria saber de Uhum. você qual é a conexão que você identificou entre a meditação e as religiões que você estudou, incluindo aí o yoga, né? Porque eu sempre te acompanhei aí, você trata o yoga como uma religião também, né? Queria que você abordasse um pouco disso. Muito bom. A pergunta pode ser até mais simples. Aonde a meditação não foi uma religião, né? Onde ela não esteve entremeada de práticas religiosas, não é? E a religião, para mim, não tem nenhuma conotação negativa, não é? A meditação sempre esteve entremeado em práticas religiosas, né? Se você for pensar no voo místico de um xamã, tem ali princípios da prática meditativa que é focar a atenção e não se desviar. É o princípio de qualquer prática, tradição, escola, onde inclua a meditação como seu cerne,
é focar a atenção, em vez de ficar multitasking, ficar unitasking. Por isso que eu sempre brinco que a meditação é absolutamente anti-consumo, porque ela não valoriza quem é multitasking, ela valoriza o unitasking, porque nós somos herdeiros daqueles atentos, porque os nossos ancestrais desatentos foram pegar uma frutinha vermelha que era comestível e se enganou porque estava desatento, não concentrado, e pegou uma similar, mas venenosa. Matou todo mundo na caverna. Nós somos herdeiros dos atentos. A prática meditativa surge desse grau de atenção. Então, o yoga eu vejo como religião, e não estou sozinho nisso. Há muitas escolas iógicas, posso dizer a maioria, para não falar todas, para não ficar, né? Que são igrejas. São igrejas. Então, tudo bem, não tem nenhum problema. Eu nasci no meio de um terreiro de Umbanda, não tem nenhum problema. Mas as principais escolas de yoga que você conhece são instituições religiosas, instituições prontas para vigiar e punir qualquer desvio do yoga e de práticas meditativas contrárias à tradição no qual eles fazem parte. São elas as principais conservadoras e reacionárias que reagem a tipos de meditar que fogem dos bens simbólicos que eles organizam, comercializam num campo espiritual brasileiro. Né? Para não deixar falando sozinho, você entrar no site da Igreja Universal, você vai encontrar lá por que os assembleianos não devem meditar. Então, está lá escrito que desculpe, yogar, né? Praticar yoga. Porque o cerne do yoga é meditação. Falei, nossa, genial. Né? Porque assim, eu tenho um amigo meu que é formado há 50 anos no yoga e ainda não se ligou, que ele dá aula de yoga e meditação, como se fossem dois produtos diferentes. Então a Igreja Universal já se ligou que o cerne do yoga é meditar. Falei, genial, que perfeito. E aí ele fala uma meio verdade. Meditar é manter a mente vazia. É um clichê, não é? E você que fez a primeira comunhão, mente vazia é o quê? É a oficina do demônio. Então, portanto, você cristão não deve praticar yoga, porque ele vai trabalhar com espíritos malfazejos, com o demônio, não é? Que Então, é assim, uma o que eu quero dizer com falácia isso? também, né? Dizer que meditação é esvaziar a mente, né? Ele trabalha com os clichês, né? Ele trabalha com o clichê. Que é um Sim. clichê que, se você for perguntar uma forma popular para quem mais ou menos quer meditar, sei lá, esvazia o pensamento, desidentifica, mas eles, claro, trouxeram como um sofismo, uma retórica, né, para do lado deles, que meditar é manter a mente vazia é a oficina do demônio, e eles capturam nesse sentido. Por que eu estou trazendo esse exemplo na tua pergunta? Porque mesmo que os yogis, né, brasileiros, mesmo que meditadores de escolas mais tradicionais, ligada a instituições espirituais, para não falar religião, para as pessoas não se ofenderem, já são percebidas num campo espiritual brasileiro como um concorrente. Porque se a Igreja Universal, dentre outras, né, igrejas cristãs, o catolicismo também não curte a aproximação com o yoga, e está certo, porque o catolicismo vai dizer à Igreja Católica que o yoga, o yogi, ele é um pagão. E eles estão certos, porque é Shiva, é Ganesha, são vários deuses. São Você não reza vários. para um deus só, você reza para muitos deuses. Então ele está certo, né? Eles brigaram pelo monoteísmo e vai subir. Então, assim, eles estão percebendo, eles já sabem que o yoga, a meditação, vai chegando e vai competindo com ele pelos bens simbólicos espirituais que eles sempre dominam, eles são os hegemônicos, né? Então, por que eu penso o yoga como religião? Não sou eu que penso, não é uma ideia minha. Eu observo a materialidade histórica dos fatos em diálogo no Brasil e olha, está surgindo, né? E poderia dar aqui, não cabe, né? Quais são os princípios religiosos do yoga, mas é claro que há várias igrejas de yoga. A igreja não é uma construção com uma cruz em cima, é uma organização, uma instituição, né? Que tem um livro sagrado, que tem um mestre que está superior, é iluminado, tem técnicas definidas que são práticas rituais, né? Então, ele tem todo o conjunto que compõe qualquer tipo de organização religiosa. Fazendo uma certa paródia aqui com isso, né? Que tem muitos yogis aqui no Brasil que nem sequer sabe quais são os 10 mandamentos do yoga, né? Então, a gente tem também essa situação, né?
Mas é interessante essa sua fala, porque a gente também precisa distinguir, né, a questão da religião, que está muito mais vinculada à questão da institucionalização, né? Eu tenho visto muita gente que comercializa a meditação, dizendo, não, meditação não é religião, né? Fazendo essa dissociação, essa negação das práticas meditativas com as diversas tradições, né? E toda tradição religiosa tem uma prática contemplativa específica, né? Então eu queria levar agora, Alberto, para essa ideia, né, da relação entre a meditação com a construção da espiritualidade. Como é que você enxerga isso? Ah, eu acho genial. Eu acho muito difícil dissociar, Carlos, na verdade, né? Eu acho que a galera tá abraçando a espiritualidade, porque se tentou trabalhar a meditação de forma laica, não é? Mas ela sempre te leva para Em algum você lugar. discussões, né, da metafísica, que nós, de forma vulgar, falamos sobre espiritualidade, né? O termo espiritualidade significa algo particular seu, único seu. A religião é uma instituição, há religiões não institucionais, mas a religião em geral é uma instituição, e existe a religiosidade, que é, entre aspas, a espiritualidade daquela religião, né? Que é comercializada. Né? A espiritualidade é sempre de cunho muito pessoal. Quando eu comercializo a minha espiritualidade, eu estou me encaminhando para a religião, entendeu? Aí eu trabalho a meditação na minha espiritualidade, mas eu explico o que é a minha espiritualidade e faço com que vocês vivenciem a minha espiritualidade. Eu sou um sacerdote, certo? Eu estou vendendo os meus bens simbólicos espirituais, que não há nenhum mal também nisso. Mas a espiritualidade, ela é muito interessante, porque ela está sempre associada à prática meditativa. Não é que a meditação ela carrega a espiritualidade, é que nós, humanos, estamos carregados de espiritualidade. É na escola, é na família, é na empresa, é no Supremo Tribunal Federal, que é laico, mas tem lá Jesus pendurado. Então, nós bebemos espiritualidade. Não há nenhum tipo de coletivo social que se organize que não crie algum tipo de sentido de vida. O propósito de vida. O propósito de vida está intimamente ligado ao que nós chamamos de espiritualidade. Não é que tem que ter um Deus, acreditar em anjos, mas um sentido de vida que é maior do que eu. Né? Isso, a meditação, ela vai canalizando em você. Por quê? Volto a dizer, a nossa primeira aproximação. Porque ela promove um distanciamento natural de todas as organizações que te compõem e você tem um espaço, se permitir, né? Porque tem práticas meditativas que não tem espaço para diálogo. De me entender nesse vácuo. Porque entenda, Carlos, há um mundo que me atravessa, sensorial, que é invisível. Ele é assignificante. Ele é gigante. Me atravessa de forma inconsciente. Desde a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, que me puxa para o centro da Terra, a o vento, o mar e a nossa fala, ele me atravessa, produzindo afetos, desejo. Quando eu nomeio esse influxo sensorial, uma parte dele, quase sempre, eu começo então a perceber uma parte desse fluxo sensorial que me atravessa e dou nome. Eu dou então sentido. O nome acadêmico é semiótica. Significa que você dá signo. Então, há uma construção que você faz ininterruptamente dos corpos que te atravessa, corpo, mas corpo ar, corpo gravidade, corpo ideia, que vai construindo em mim novas ideias sobre mim, encontrando o mundo. Isso é o que a gente vai chamar, porque espiritualidade é um nome, né? Espiritualidade é um conjunto de letras. Um conjunto de letras que vão produzindo em nós, expandindo em nós, a meditação permite, aumentar nossa superfície em afetar e ser afetado pelo mundo. Agora, há três tipos básicos que eu entendo de ser afetado pelo yoga. O primeiro, que tem se tornado mais popular, porque a gente se imagina meio racional, né? É o da ciência. Todo mundo quer puxar a meditação baseada em evidência científica, como se fosse baseado em textos religiosos, teológicos, fosse menor intelectualmente. Nós somos meio filho do iluminismo ainda, né? Uhum. Só que a ciência, o que ela faz? Ela produz funções, Carlos.
A ciência produz funções para o que explica, para o que estuda. Então, eu estudo meditação, eu vou tentar explicar e dar função para ela, uma definição operacional, como fez o professor Roberto Cardoso. Se eu meditar assim, o que acontece? Eu crio funções com a ciência. Se eu posso filosofar de forma filosófica, eu posso meditar de forma filosófica. Um filósofo cria conceitos. Esse é um samadhi, isso aqui é iluminação, isso aqui é não sei o quê. Nomes. Inventa conceitos. Outras formas de dar nome às sensações que me atravessam. Mas eu acho que uma forma de meditar pouquíssimo explorada, porque nós não fomos capacitados para isso, a gente nem entende isso, então é a forma, é o nome que eu dou, artística. O que significa isso? É você meditar e pintar um quadro? Não. É que um artista, ao contrário do cientista que cria funções para o que estuda, ao contrário de um filósofo que cria conceitos, um artista produz afetos e perceptos em você. Então você vai num concerto de música clássica ou num museu, não tem ninguém explicando, tá ligado? O poema. Quando tem alguém explicando, é tosco. Você não vai num concerto e espera no final passar legenda. Você assiste o concerto, ouve a música, ou quer que seja, e você é atravessado por um monte de coisa. Aquilo te desorganiza, te desterritorializa do Carlos legal, que é não sei o quê, dono de não sei o quê, CEO de não sei o quê. Te leva para um outro mundo. E isso é muito próximo, esse meditar artístico, ou num corpo de artista, está muito mais próximo, eu acho, da essência da meditação, que é aumentar teu afeto e seus perceptos de compreensão do mundo e de você inserido nele. Para mim, pouco importa qual é a função de meditar sentado, deitado ou de pé. Para mim, é irrelevante qual área do cérebro. É legal isso, é bacana. Você captura uma galera, você causa um interesse, é massa. Para mim também não é tão relevante entender os conceitos da meditação. Esse é o estado tal. Para mim, o mais importante é perguntar, cara, como essa meditação atravessou você, depois de meia hora de prática, bem conduzida? O que você sentiu, cara? O que pulsou? Que zonas de passagem abriu? E isso é interessante. E olha que louco, né, Carlos? A maioria das pessoas que a gente pergunta isso no final de uma aula fala assim, foi gostosinho, me sinto melhor. Olha como é raso isso. Nós somos absolutamente analfabetos sobre o que atravessa nossos corpos e nossas mentes enquanto meditamos. Mas somos absolutamente especialistas em conceito. Não, o nirvana não significa isso, porque veio do Pali, que não sei o quê. A gente fica nessa briga. Não fica nessa briga. Então, é possível meditar, Carlos, sem ler nenhum texto do yoga, sem ler nada sobre meditação? É o melhor aluno, é o melhor, para mim é o melhor. Vem vazio no sentido de Muito sem nessa onda. preconceito. Muito nessa onda também de que tipo de neurotransmissor foi produzido enquanto eu estou meditando, né? Quer dizer, isso é irrelevante. Achei bonito essa sua proposta de uma experiência artística, né? Porque isso traz uma mensagem importante para as pessoas, né? Porque é muito singular, é muito íntimo, é muito particular. Porque a experiência que eu tenho com a meditação é muito diferente da sua e de qualquer outro ser humano. É. É. E assim, eu gosto de falar do artístico, Carlos, para tirar o nome espiritual, porque espiritual afasta a galera. Essa gramática já foi capturada. Parece que você vai queimar bruxas numa fogueira, tá ligado? Hum. Então, eu venho trabalhando com essa gramática de artístico, porque eu acho que dá um frescor, dá uma cara nova, né? E olha, eu escrevi um livro chamado Neurobiologia da Meditação, com meu colega Marcelo Arias, né? Só falo de neurônio, era do cérebro, neurotransmissor, mas não leva para lugar nenhum. Eu sei que é importante, traz muita gente, porque a gente é organizado pela ciência, né? A gente gosta de ter doutor Roberto, né? Traz muita gente, PhD, mas é absolutamente irrelevante você saber as funções da meditação e tanto quanto os conceitos da meditação. Esse estado que eu senti agora, Beto, o que é isso? Falei, não sei. Ele produziu o que em você? Que tipo de imagens ele te atravessou? Isso é o mais interessante, porque senão ele fica esperando. Isso aí é samadhi sem semente. Quem falou foi Patanjali, no século II, num livro clássico do yoga. Assim, esvaziou o cara, tá ligado? É igual o gosto da maçã, Carlos. Você pode me colocar a composição química da maçã. Eu só vou sentir o gosto da maçã Sim. comendo. Porque aí a maçã
vai fazer parte de mim, papilas gustativas, vai passar pela traqueia, para aparelho digestório, fazer a digestão, e a maçã literalmente se constitui de mim. Aí eu vou saber o que é maçã. Aí você pergunta, qual é o gosto da maçã? A gente vai se convencionar, falar que é docinha, vermelhinha e parece com pera, e molhadinha. Mas é uma convenção. A gente só toca a superfície. Porque a experiência real do gosto da maçã e da prática meditativa é um processo lento e gradual de experimentações, tentativa e erro mesmo. Às vezes não dá certo meditar. Às vezes não passa nada. Às vezes passa ódio, Carlos. Às vezes você medita e a única coisa que dá vazão de passar no teu corpo é ódio. Não é que a prática produz ódio, é que a prática abriu zonas de passagem recalcadas e aflorou ódio. Né? Um carrapato sobrevive no planeta por apenas 3 afetos. A luz sobe no galho mais alto, ele se movimenta, ele também parte do movimento, ele vê um animal passando lá embaixo, ele salta e vai buscar o terceiro afeto dele, que é o calor, para sugar o sangue. Mas tem gente no Brasil se movendo só pelo ódio. Tem um carrapato, tem uma vida mais afetuosa, de mais afetos, do que muito brasileiro, que se move por um afeto só. Incrível, né? Essa história da maçã é interessante, porque nada garante que eu vou sentir o mesmo gosto que você. É completamente Você não vai, singular. não é que garante, Carlos, você não vai Não sentir. vai, não O vai teu corpo é sentir. Carlos Não vai Legal, o sentir. meu corpo é Roberto Simões. A gente, por convenção, porque fala a língua portuguesa, convencionou trocar alguns signos para conseguir trocar ideia. Mas Sim. realmente, você não vai saber o que eu sinto com o gosto da maçã. É, 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 é intransponível, tá ligado? Nada. Você não O mais transfere isso. próximo é um abraço. É. É a mesma coisa que é interessante, né? Porque hoje em dia a gente percebe assim, é o lado talvez meio banalizado das coisas, né? Você sabe que eu estava dando uma aula e a gente faz um trabalho, procura fazer um trabalho dentro das empresas, né? Dentro de um viés educacional. E aí perguntei para um aluno lá, né, e tal, ele disse, não, eu tenho lá meditação na minha empresa, professor. É mesmo? E como é que funciona? Ah, então, a gente recebe um professor lá que vai a cada 15 dias e dá meia hora de aula, né? Então, quer dizer, aí a pessoa acredita também que aquilo vai trazer algum tipo de efeito para ela, né? Mas, enfim, o ponto aqui é o seguinte, que muitas vezes a gente quer compartilhar as experiências, né? E se você não tem a vivência, você nunca vai saber o que efetivamente aquilo pode representar para a tua vida, né? Uhum. As pessoas ficam muito nesse padrão, meditar é bom, mas o que você está fazendo é como você, digo para você o seguinte, pô, Roberto, vai no restaurante XYZ porque ele é muito bom, né? Então, você não vai ter a experiência a partir da minha referência. Você vai ter experiência quando você resolver ir até o restaurante, tirar suas próprias conclusões, experimentar, né? E eu queria trazer uma outra questão, Roberto, que eu acho assim, que essa ideia, né, que acaba criando um certo distanciamento das pessoas também para a meditação, é a ideia da iluminação, que eu acho que também é uma coisa extremamente simples, né? Queria que você explorasse um pouco essa ideia da o que é a iluminação para nós no dia de hoje, inseridos, né, numa cultura, e numa vida intensa. O que isso significa? Tá. Vamos pensar na iluminação lá na Índia, por exemplo, que a nossa referência é sempre o Oriente, né? A maioria das pessoas que meditam tem o terceiro olho aberto na nuca, né? Porque ele tem sempre esse desejo de voltar para um passado idílico, romântico, de uma sociedade no Oriente que nunca existiu, né? É um romance construído pela colonização inglesa, não é? Então, o que os yogis meditavam? Vamos pensar em Buda, vai? Siddhartha Gautama, acho que fica melhor, né? A história do budismo. Siddhartha Gautama é um príncipe, alta casta, né? Um cara que está numa casta ótima, uma cidade estratificada, que conhece a velhice, aquela história dos mitos isso aí, vai conhecer o mundo. Sofrimento, E né, e eles, tal. exato. E eles dedicam numa tradição específica de Hatha Yoga, não importa, é uma tradição que tem a meditação. Eles dedicam por anos aquilo ali, mas não passa nada nele. Não é que a tradição ela é ruim, ela é meia boca, é que as
práticas meditativas dali e as interpretações da prática não fazem passar nada para ele. Alguém da caça dos guerreiros. E aí ele abre uma linha de fuga, abre uma rota de fuga daquela tradição. Ele, olha só que interessante, desrespeita aquela tradição do yoga e vai construir um jeito Siddhartha gautâmico, né, de meditar. Ele vai encontrar o jeito dele, que é o que todos nós deveríamos fazer. Em vez de ser réplica de um jeito de meditar, experimentar jeitos de meditar e criar o nosso. Não necessariamente vai conseguir transformar isso em mercadoria, porque eu falo criar a nossa meditação, alguém já encontra um nicho do mercado, né? Ele é invendável. Ele é invendável. A forma do Carlos meditar, ela é invendável. Você tenta encaixotar ela, fica aí, num jeito. E aí ele vai meditar dele, anos meditando, e ele, em meditação, ele percebe, vou chegar na iluminação agora, ele percebe uma outra forma, chama ética isso na filosofia, de ver o mundo, ou cosmologia, ou, como nós chamamos no primeiro bate-papo, um ordenador de realidade. Qual o ordenador de realidade? Qual a cosmologia? Qual o jeito de ver o yoga? Qual a perspectiva de ver o mundo que Siddhartha Gautama, aliado à prática meditativa que ele aprendeu, de várias técnicas, descobre? Um mundo sem castas e um mundo sem Deus, aonde esse livro chamado Vedas, que legitima essa organização social sem mobilidade da Índia, hindu, não faz o menor sentido. Ele aí se ilumina. Então, iluminado é alguém que enxerga, percebe, cria, inventa, sente, passa, atravessa um modo novo de viver, um modo novo de se reorganizar no mundo, produzindo contradições que o entristece. Isso é meditar, isso é se iluminar. Iluminar não é acabar com o sofrimento humano, esse mundo ideal delirante. Iluminar é alguém como Buda, que ninguém pode negar que Buda se iluminou. Tá? Para falar que Buda não se iluminou, vai ter que castar uma briga. Vamos pensar em outro personagem que é o Jesus Cristo. Ele é um judeu, assim como Buda era um hindu, que encontra contradições na vida cristã, na vida judaica, mercadores, não sei o quê, coisa muito similar que hoje, né? Mercadores do espírito, a mesma coisa. Ele se revolta com aquilo, passa 40 dias e 40 noites na história mítica de Jesus, meditando no deserto. Quem foi trocar ideia com ele foi o Demo. Foi o Demo. Eu fiz primeira comunhão. E aí ele tem uma sacada de mundo, um olhar do mundo. Qual é? O cristianismo. Ele não inventou o cristianismo. Ele sacou uma nova forma de viver a realidade. Ele é um subversivo, ele transforma, ele arregaça as mangas e transforma a realidade dele, cara. Então, quem é o iluminado? O iluminado é aquele que, aliado a alguma prática, com jeito, instituição, prática, protocolo de meditar, que inventa um jeito novo de viver, mais feliz, mais alegrador, irritantemente simples. Então, alguém numa empresa que está passando por dificuldade por causa do chefe, estou tentando trazer para a realidade, né? Com o chefe, com os amigos, com não sei quem, está pensando em sair do emprego, sei lá, estou viajando. E ele começa a fazer uma prática, estou te puxando a sardinha para o teu lado, hein? Com o Carlos legal, e ele, ao longo de uma prática regular, intensiva, e não só uma vez a cada 15 dias, Monta ele uma vai se startup. aperceber. Ele monta uma Ele vai se startup, aperceber. sai do emprego. Ou pior, né, Carlos? Vou fazer o que o Carlos faz. Vou visitar as empresas vendendo meditação. Né? Tem o que tem de plágio gigante. Então ele vai perceber o que está entristecendo ele e talvez criar uma linha de fuga, seja indo no RH e pedindo as contas que ele vai abrir alguma coisa nova para ele, vai abrir um carrinho de hot dog, sei lá. Ou chegando pro patrão, sei lá, para aquele senhor, fala assim, cara, me tira daqui, me coloca num outro departamento que eu acho que eu vou render mais, sei lá, tô inventando. Se iluminou, tio. Tá entendendo? Tô trazendo iluminação para o mundo cotidiano. Iluminação não é alguém que acaba com o sofrimento humano. Isso é um delírio. Olha o Dalai Lama. Não sofre mais, Dalai Lama? Porra. Você tá entendendo? Quem vai chegar para mim e falar assim, olha, o Dalai Lama não é um grande meditador? Não, ninguém vai negar isso. Só que
Faz merda na vida? Faz merda na vida. Certo? A meditação não te exclui de fazer merda. Agora, ela pode te ajudar a tomar um distanciamento e criar uma linha de fuga, minha gramática, para inventar novos jeitos de viver. Não estou passando pano para o Dalai Lama, não, hein? Quero que ele se exploda. O que estou só falando para você é que mesmo o Dalai Lama, mesmo um Tinahan, mesmo um, sei lá, olha só, Vishnu Devananda, um grande Patabi Joy, nomes do yoga, todos abusadores. Então a meditação não exclui de ninguém de ter uma vida triste, de fazer coisas ruins na sociedade. Ela te possibilita tomar o distanciamento necessário para perceber a vida que você leva. Para mim, meditar iluminar-se é isso. Inventar um novo jeito, um jeito alegrador de viver, compondo com outros corpos e não sozinho na sociedade. Qualquer um sozinho é uma pessoa triste, em depressão. A gente nunca pode perder de vista, né, Roberto, que todas essas personalidades são seres humanos, né? Como eu e você, que estamos aí na jornada da vida, tentando melhorar um pouco mais a cada dia, né? Fazendo menos merda na Você, vida, não é? você, eu e qualquer um é muito maior do que qualquer meditação. Você, Carlos, você que está assistindo a gente, você é maior do que qualquer tradição, escola de meditação. Você é maior do que isso. Isso é interessante. Porque, em geral, as pessoas se colocam abaixo de alguém que pratica muito tempo meditação. Isso é uma forma de opressão. Ah, quem falou isso aí foi um Swami? Paulo Freire Ananda. O opressor, o oprimido, porque ele não consegue descobrir novos modos de romper o medo dele, acaba a esperança, começa a desejar ser o opressor. É o capitão do mato. Então a meditação te Perfeito. possibilita esse olhar para o que está te oprimindo e criar uma linha de fuga, você e o coletivo onde você medita. Uma coisa que nós não conversamos. Meditador, em geral, pensa que medita sozinho. Essa é uma ideologia empreendedora neoliberal, que não tem problema no sentido assim, sabe? Eu estou querendo dizer o seguinte, ela te organiza. App e não sei o quê. A meditação ela é sempre coletiva. A prática é singular. Mas você tem que trocar, tem que conversar com o Carlos. Sozinho, você vai só se tornar mais egoísta, que é o oposto da meditação. Perfeito, perfeito. Eu entendo muito essa ideia da iluminação como um estado de liberdade, né? Onde É uma você... liberdade para quê, né? Liberdade para quê? Isso que é importante. Assim, não é liberdade do quê? Porque você nunca vai estar livre. A liberdade é para quê? Estou sentindo livre depois da prática. Legal. E agora? Ah, Talvez para agora nada, é escolher, só isso. para É, escolher escolher o quê? Você tem que saber o que é o escolher, né? quê? É, entendeu? Ser livre não é o difícil, Carlos. Livre é para quê? Mas o que você vai fazer com essa tal liberdade? É um pagodinho, né? Vai fazer o que com a liberdade? Vai oprimir o outro? Porque, entenda, alguém que tem mais poder, mais capital, ele está liberto, liberto para oprimir o outro. Chefe de departamento, ele está livre para ir no RH, de repente acusar. Você entende o que eu estou falando? Então, assim, a liberdade em si, né, não é tão interessante. O interessante é a liberdade para quê? Para O que quê? você vai fazer com ela? Ô, Tem que Roberto, saber fazer. Tem o quê? Oh, pois fazer não. uma provocação aqui. Você comentou, né, o teu primeiro livro, A Neurofisiologia da Meditação, uma coisa muito científica, muito assim, vinculado à ciência, e foi para um livro chamado Yoga Malandro, né? Que é uma Uhum. coisa escancarada, despojada e tal. Fala para a gente sobre esse movimento que Tá? você fez. O que significa esse yoga malandro? Muito bom. Obrigado pela pergunta, Carlos. É, o Neurobiologia, eu escrevi bem jovem, né, com meu colega Marcelo Arias, tem um viés bem assim histórico, não tem nenhuma ideia nossa lá. É um elencar de principais pesquisas sobre meditação, eu acho que continua até bem atual ainda hoje. O Yoga Malandra é fruto do meu mestrado e meu doutorado. Depois de trabalhar um pouco na Unifesp, né, como o yoga e a meditação como uma parte terapêutica, eu fui para PUC estudar o yoga inserido na sociedade brasileira. E durante o mestrado eu fui estudar o yoga e a ressignificação dos textos do yoga
frente à ciência. Porque o que me incomodava é o seguinte: a ciência em geral, Carlos, quando encontra algo, a desmistifica, torna laico. O yoga, a meditação, em encontro com a ciência, pelo contrário, o yoga capturou da ciência a legitimidade que a sociedade gosta, estourou, né? Ele espiritualizou a ciência, tá ligado? No doutorado, eu saí a campo, fui entrevistar yogis no Brasil, grandes Me nomes do lembro yoga desse no Brasil. projeto aí, me lembro. Então, foi o doutorado, entrevistei o teu irmão, né? Pessoas que formavam gente para se tornar professor de yoga no Brasil. Não tinha ainda Instagram, as coisas assim, não tinha, tá ligado? A gente, para se tornar professor de yoga, tinha que fazer um curso presencial. Perfeito. Entrevistando essas pessoas, eu percebi que o yoga no Brasil é um yogar diferente do que é na Índia ou na Europa, por exemplo. E eu saí entrevistando eles, enfim, eu levantei muito material. Todas as entrevistas tem disponível de graça no Spotify. Procura lá Yoga Contemporâneo. Depois você E me eu fui passa o percebendo link que... e a gente coloca no Tá bom, vídeo, tá? coloco sim. Eu fui percebendo que os yogis no Brasil, eles, por causa da própria cultura brasileira, se aproximavam muito do conceito do malandro. O malandro aqui não é aquele que burla a lei. Não é o contraventor. Não é aquele cara, o bandido, o ladrão. O malandro é aquele que aperta, mas não vai acender agora. O malandro é aquele que está dentro da lei. É o trabalhador. O malandro é o trabalhador. Só que ele já sabe os caminhos que a sociedade o oprime. Né? O malandro típico dos morros cariocas, o malandro tipo a Dona Irã Barbosa. Essa malandragem que faz parte da cultura brasileira. Por exemplo, filmar o carro, o vidro do carro, é proibido no Brasil. Você não pode. Mas todos os carros filmam. Eu não filmei na frente. Eu coloquei só preto do lado. Não, não pode. A malandragem. O policial, essa é a malandragem. Ou o jogo da capoeira. O jogo da capoeira é uma luta, mas se bater perna com perna, o jogo foi ruim. Não é igual o karatê, que acerta. Essa malandragem que faz parte da cultura brasileira, eu percebi se entremeando também na forma do yogar brasileiro, do meditar brasileiro. E aí eu fui capturar isso para tentar dar nome. Que nome que eu vou dar para esse yoga no Brasil, que eu estou percebendo, ou latino-americano, que é diferente da Europa e Estados Unidos? O yoga latino-americano tem uma outra rolê, tem uma outra forma. Então eu fui capturar essa essência da cultura brasileira, que é a malandragem. Então o yoga no Brasil, a meditação no Brasil, vamos colocar assim, ele não se preocupa mais com os clássicos obstáculos clássicos de qualquer meditador, que é cunhado num texto do século II chamado Klesha, né? Que se traduz como obstáculo, que é a ignorância, e aí os seus 4 fundamentos: o apego, a aversão, o medo da morte e o orgulho. Oficialmente, classicamente, qualquer meditador deveria estar voltado para a sua atenção a ignorância, o apego, a aversão, o medo da morte e o orgulho. São obstáculos de qualquer meditador. Ninguém se preocupa com isso. Isso, durante o doutorado, nas entrevistas, falei, pô, porque eu saí para pesquisar justamente isso, quais são os obstáculos do yoga no Brasil. Ninguém citou klesha. Todo mundo citou, sabe o quê? Estresse. Não, o obstáculo do meditador é o estresse. Mas eu sou formado em educação física, portanto, a minha base é biológica. O estresse na biologia, Carlos, não é uma doença. Você vai no CID, não tem lá estresse, doença. Não tem. Estresse não é doença. Estresse é altamente benéfico. É O energia. estresse crônico, o burnout, o overtraining, a estafa, para quem é mais antigo como nós, né? Isso sim é prejudicial. Só que para o mundo da meditação, o estresse ganhou uma conotação mítica. Tanto que eu chamei ele de estresse iógico. E toda a busca de um yogi brasileiro não é para moksha, nirvana, iluminação, mas uma espécie de homeostase divina. Ou seja, um estado aonde o estresse não mais vai acometer meu corpo. Eu fui percebendo que são novos mitos. Há uma mítica iógica no campo espiritual brasileiro. E eu percebi que ela é altamente malandra, porque ela vai modificar os termos em sânscrito do yoga original, Da tradição, né? se apropria dela e cria uma própria tradição.
tradição, que é um yogara brasileiro, um yogar malandro. Isso, é claro, é um processo que está acontecendo. A minha pesquisa acabou, foi 2015, 2018, estamos em 2023. Isso está acontecendo. Exemplos do que eu anunciei ali no Yoga Malandro. Ao yoga marginal, que acontece nos morros de Duque de Caxias, na periferia, no subúrbio, né? No Rio de Janeiro eles não falam periferia, falam subúrbio. No subúrbio carioca. O yoga marginal trabalha com a sarração nas aulas de yoga. Sarração, para quem não é jovem como nós, é o movimento do axé e do funk. Rebolar. Rebola. Faz uma postura do yoga, como cachorro olhando para baixo, para cima, enfim, e rebola. Para que faz isso, Beto? Porque no yoga há um preceito, um conceito de Kundalini, que é uma energia que está concentrada no quadril, que você deve fazer trabalhos respiratórios de posturas do yoga, as posturas do yoga, que é para liberar isso. Em Duque de Caxias, como faz parte de uma cultura do axé e do funk carioca, uma professora dando aula para estudantes, adolescentes, inclui a sarração numa aula de yoga. Faz um super sucesso. Agora você pode olhar para mim e falar assim, porra, mas não tem nada a ver. Tem, para aquele coletivo tem. Para aquele E ela contexto, né? O contexto é uma coisa importante, né? como qualquer coisa. Você dá aula numa empresa corporativa, você não vai levar Klesha, Kundalini, você não vai levar esses termos. Você vai mudar esses termos para uma linguagem que tem acesso. Quem primeiro fez isso foram os próprios indianos, que associaram glândulas endócrinas com chakra. Isso é uma malandragem. E eu percebi também, só concluindo a tua pergunta, que essa malandragem é exportada da própria Índia. Por quê? Você entenda. Há o Vedas, que é o livro sagrado dos hindus. Vedas, um livro antigo. Há o resumo do Vedas, chamado Vedanta, que vai começar a ser escrito ali pelo século X. Então, nós temos o Vedas. Teve um momento que o budismo começa a ganhar espaço na sociedade indiana, a cultura védica percebe perder hegemonia, e entra um cara e escreve o resumo do Vedas, que é o Vedanta. Só que o Vedanta tem 8 versões. É o Vedanta não dual, Vedanta dual, não dual dual, Neo Vedanta, são 8 resumos do Vedas. E cada uma dessas resumos tem mais um monte. Então tem o Vedanta não dual, de Shankaracharya, mas tem uma interpretação de tal Swami, de tal Swami. Então, entenda, essa malandragem vem dos próprios indianos, que nós importamos. Só que na Europa, isso fica enrijecido, nos Estados Unidos fica enrijecido. Quando chega na América Latina, que nós somos experts em hibridismos, sincretismos e pluralismos, a gente abraça. E o yoga, então, ganha. Por exemplo, para Hermógenes, Jesus é um yogi. Ninguém questiona no Brasil isso. Como assim Jesus é um yogi? Como assim Jesus é um yogi, né? Mas tudo bem, tá tudo certo, todo mundo gosta disso, e eu não estou criticando. Mas entenda aqui, nós somos muito mais elásticos, né? Plurais, em acomodar. Daí o termo, então, yoga malandro, essa malandragem que é uma característica de nós brasileiros e talvez também latino-americanos de uma forma geral. Eu sei que é claro que o yoga e a meditação são elementos intrínsecos, né? Meditação está dentro do yoga ou dentro da tradição do yoga, mas para o público geral, né, não faz essa associação. Então, você acha também que a gente está indo por um caminho da meditação malandra? Eu acho que a gente está mais embebido, Carlos. Eu adoraria do malandro. Nós estamos mais embebidos na meditação e yoga mercadoria. Nós estamos tem aula já de yoga só com asana, yoga só com pranayama, tem na agenda já. O yoga das 9 é só shavasana. Então, o capitalismo desmembra, tira esvazia de sentido um produto, transforma ele em mercadoria e esvazia, mata qualquer tipo de impulso subversivo. Então, mais preocupante do que a malandragem, pelo contrário, acho que a malandragem é que vai conseguir manter as práticas com sentido. Exatamente. É o capitalismo que vai esvaziando isso, quebrando em vários pedaços, transformando você, um meditador, um yogi, num profissional de pranayama, profissional de hipnose, um profissional, você fica especialista, porque aí você nunca acaba, né? Então, minha maior preocupação não é a malandragem, mas é o capitalismo transformar tudo, enfeitiçar tudo
como uma mercadoria, chamado fetiche da mercadoria. Muito bom, show de bola. Roberto, para a gente terminar, qual que é a tua prática atualmente? O que que você faz de meditação? Eu tive muito tempo aulas, praticava com postura, uma aula tradicional, assim, né? Gosto muito do Ashtanga Vinyasa Yoga, faço ainda essas práticas, mas hoje tem sido orações. Sento para meditar com algumas orações, alguns mantras, tem sido minha prática fundamental hoje. De manhã e finalzinho da tarde tem sido a minha prática diária, né? Então, podemos dizer assim, uma espécie de um Bhakti Yoga, vamos colocar assim, né? Tem sido orações. Eu tenho orado, tenho rezado e tenho mantrado. Essa tem sido a minha prática, bastante interessante hoje em dia, na casa dos 50. Mas não faz com que eu não volte a fazer postura, não sei o quê. Mas a prática de oração, para mim, tem sido bastante interessante hoje. É que a gente tem sempre a noção de que as práticas meditativas elas sempre têm uma âncora, né, de atenção. Uhum, E pode ser um shamatha, né, a sensação do ar passando pelo nariz, a oração, né? As vovós eram meditadoras e não sabiam que eram meditadoras, né? uhum, Assim como um hatha yoga, quando a âncora da atenção passa a ser o próprio corpo, né? Então, é interessante também para a gente desmistificar, né? Porque o que está por trás de tudo é a atenção, o foco que você coloca naquilo que você está fazendo, né? uhum. Maravilha. Cara, sensacional. Adorei ter você aqui e espero que aí mais um conjunto de informações que o Roberto trouxe aqui para a gente sacudir, para a gente ter um entendimento mais amplo, né? E desmistificar a meditação, que esse é o grande propósito, tá? Então, para quem nos acompanha, fiquem atentos também que a partir do dia 2 de agosto a gente está lançando aí o nosso curso Cultivando o Equilíbrio Emocional pela meditação, tá? Pelo Zoom. Vai nos acompanhando e temos outras entrevistas aqui com especialistas que traremos aqui para o nosso deleite, para a nossa informação e construção. Roberto, muito obrigado, irmão. Namastê para você e imenso prazer em revê-lo. Obrigado, Carla. Muito obrigado pelo teu convite, pelo bate-papo super cordial e interessante. E um abraço também a todo mundo que está nos assistindo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Maravilha.